Olá, eu sou a Ana Paula Cadroli Rizardi, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o profissional de arquitetura, ele vai se comunicar com seus clientes através de plantas baixas, croquis, desenhos esquemáticos, maquete física ou virtual, ah, também por um bom diálogo, uma boa conversa, porque muitos arquitetos ganham muitos clientes por causa de uma boa conversa, um bom diálogo, conseguem vender muito bem o seu produto. A definição de signo é qualquer coisa que represente algo para alguém. É um objeto ausente, porém representado de outra forma. Então, no futuro, exercendo o papel de arquitetos, são esses signos que vão poder ser considerados. O desenho perspectivado, que dá mais noção de como seria se você estivesse ali. São os cortes que me dão a noção da altura da minha edificação. São as plantas que eu consigo enxergar melhor os ambientes. Então, todas essas formas, essas ilustrações podem ser consideradas signos na arquitetura. Além dessas formas de comunicação, ainda é possível relatar como o arquiteto pode ser identificado com a sua própria linguagem arquitetônica. Por exemplo, se eu me deparo com uma obra arquitetônica com formas alternativas, um formato mais incomum, eu consigo deduzir que talvez esse arquiteto ele seja mais inovador, mais imaginativo, ele apele para uma obra mais futurística. Já se eu me deparo com uma obra com os formatos mais retangulares ou em fita, eu consigo deduzir que talvez esse arquiteto seja modernista, por exemplo. Ou seja, é como se o arquiteto conseguisse conversar comigo através da obra dele. Então, na arquitetura, nós utilizamos dos signos para criar tanto sensações quanto percepções em determinado edifício ou ambiente. Então, para isso a gente utiliza de formas, de cores, de texturas, de forma que a nossa mensagem, quando a gente projeta, ela seja transmitida e entregue ao usuário da forma mais fiel possível, da forma mais próxima do que a gente realmente queria transmitir quando a gente projetou. Como, por exemplo, nós temos as igrejas góticas, de antigamente, que o pé direito dela era bem elevado, bem maior que o comum, que era justamente para trazer essa ideia de que o fiel ele era inferior aos olhos de Deus. A pessoa que entrava dentro daquela igreja, ela se sentia pequena, ela se sentia incomodada. Atualmente, trazendo para os dias de hoje, a gente projeta pensando mais no aconchego, no acolhimento, no conforto. Então, para isso, a gente prefere criar um ambiente um pouco menor, um ambiente que tenha uma luminosidade legal, uma cor que seja agradável aos olhos, e também texturas que tragam essa ideia de aconchego, de acolhimento, para deixar a arquitetura um pouco mais aconchegante. A profissão de arquiteto e urbanista permite a criação de diversas formas e com desenvolturas. A criatividade é um dos fatores principais. Devido a isso, criamos espaços diferenciados, porém sempre se baseando em algo que seria signo para cada pessoa. Essa forma final dará um efeito diferenciado para cada um, devido às experiências já vividas. Isso gera um símbolo, consecutivamente um significado ou uma imagem que remete a algo por alguém. Por exemplo, o hotel em Munique, em São Paulo, para cada indivíduo, o mesmo tem um formato diferenciado, como um barco ou uma melancia. Toda arquitetura é um ícone, que é um signo que produz efeito de impressão nos nossos sentidos. Os edifícios podem produzir relações de comparação. A arquitetura é um índice, o que sempre indica algo, na medida em que nos orienta em como devemos seguir e utilizar o espaço. Também pode ser um índice dos meios materiais, construtivos e técnicos. O símbolo é que representa alguma coisa e que as pessoas identificam. Por exemplo, a igreja simboliza o cristianismo, as colunas gregas simbolizam o poder, a soberania. Essa relação da arquitetura com os signos nos mostra que os significados têm consequências para as formas arquitetônicas e que toda tentativa de projetar edifícios que produzam efeitos nos usuários possui uma relação com a semiótica. Portanto, o arquiteto precisa conhecer a teoria, não de maneira tão conceitual, mas sim entendê-la como prática e com uma possível aplicação no desenvolvimento de um projeto.